Meus amigos e meus irmãos, bom dia, boa tarde e boa noite. Nós temos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, aonde ele aparece como uma figura central e na plenitude do seu ser, na plenitude da sua missão, na plenitude da sua identidade. Esse Evangelho verdadeiro traz a obra redentora de Jesus. Não traz apenas aquilo que Jesus disse, mas aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus exerceu. Uma das características para nós identificarmos o verdadeiro Evangelho é que ele, quando é pregado ou nas palestras, fala-se de um Jesus que fez, que faz, que exerceu e que exerce. Um Jesus não censurado em nenhum aspecto da sua missão ou da sua identidade. Existe o verdadeiro Evangelho, mas existe muita pregação de um falso Evangelho, de um Evangelho mentiroso, em que as pessoas fazem adaptações para ter um Jesus, apresentar um Jesus segundo os seus critérios particulares. Isso é simplesmente absurdo, mas fazem isso. Então, existem pregações, existem palestras, principalmente, em que Jesus é apresentado de maneira omissa, de maneira mentirosa. É o evangelho falacioso. Vamos dar algumas características aqui. Antes nós vamos ver a recomendação do apóstolo Paulo na Epístola aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 8. Paulo, na sua autoridade, falando do evangelho que ele aprendeu diretamente de Jesus e pela direção do Espírito Santo, ele, falando desse evangelho, disse que nós devemos ter cuidado com qualquer evangelho que nós recebamos. E ele faz uma severa advertência. Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo dos céus, mesmo que nós, ele apóstolo ou outro semelhante a ele, ou mesmo que um anjo vindo dos céus, vos pregue outro evangelho que vá além do evangelho que vos temos pregado, seja anátema, seja um evangelho maldito, seja anátema, ou seja, maldição. Paulo diz, só existe um evangelho, o que foi pregado por Jesus e por nós apóstolos. Não existe outro evangelho, um evangelho de homens para homens. Isso não existe, é mentira, é heresia, é blasfêmia. E nós vamos ver apenas 4 características. Por que apenas 4? Porque essas 4 denotam a grande maioria dos erros cometidos ao se tentar pregar um evangelho que parece verdadeiro, mas não é verdadeiro. Em primeiro lugar, um Jesus que é fraterno, mas não é redentor. Isso é muito frequente em certas palestras. Apresenta-se um Jesus amoroso, um Jesus fraternal, um Jesus que até parece cúmplice com tudo aquilo que o homem pretende fazer, né? Um Jesus fraternal, um Jesus amoroso, mas não redentor. Por quê que em muitos lugares se prega um Jesus que ama, mas não se prega um Jesus que redime? É porque existe um ambiente de mentira nesse ambiente. Vamos dar 2 exemplos.
de que existe redenção e não apenas amor em Jesus. Na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, versículo 7, o apóstolo diz: em quem temos a redenção pelo seu sangue. Ele falando de Jesus. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Então, nada de nossos méritos, mas segundo a graça dele. Existe redenção em Jesus, não apenas amor. E quando pregarmos Jesus, vamos falar do seu amor, mas vamos falar também da redenção que ele proporciona aos homens e mulheres salvos. O segundo exemplo, no Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 28, nas palavras do próprio Jesus, na consumação dos séculos, ele diz: ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Então, falou em Jesus, falou em amor, muito bem. Por que não falar em redenção? E nunca falar em redenção? É porque nesse ambiente foi confeccionado um outro Jesus, que não é o Jesus que veio das regiões celestiais. É um Jesus que veio do discernimento de homens, um discernimento malicioso, um discernimento para sustentar muitas vezes heresias. Um segundo exemplo do evangelho mentiroso, do evangelho falacioso, é quando se prega um Jesus perdoador, mas nunca juiz. Um Jesus que perdoa sempre, um Jesus que parece que perdoa tudo, um Jesus que perdoa todos, um Jesus que até muitas vezes dá ao público a impressão de ser um Jesus tolerante, conivente e até permissivo. Mas nunca um Jesus que seja juiz de nossas almas, porque ele é, no caso, perdoador, sim. Jesus perdoa, mas Jesus também é juiz. Negar essa faceta de Jesus é pregar um evangelho tendencioso, mentiroso, em que não se pode dar crédito, ao qual não se pode dar crédito. Como prova de que Jesus é perdoador, mas também é juiz, nós temos duas passagens aqui. No Evangelho de João, capítulo 5, versículo 22, o próprio Jesus diz: e Deus Pai a ninguém julga, mas concedeu ao Filho todo julgamento. Muitas pessoas pregam um Jesus que é perdoador, mas não é juiz. Mas ele confirma que ele, Jesus, é o juiz de nossas almas, conforme a nossa resposta ou não à sua vontade e à sua obra redentora. E também no mesmo Evangelho de João, no capítulo 5, agora no versículo 30, Jesus afirma: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Ele estava na condição humana. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim eu julgo. Jesus está dizendo: do mesmo modo como eu ouço, assim eu julgo. E o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Então, Jesus é perdoador? É, mas ele é juiz também. Muita gente quer ocultar o Jesus juiz, o Jesus que vai dar destino às almas, porque deseja sustentar um outro Jesus que jamais existiu, não existe e jamais existirá, a não ser em suas concepções. Um terceiro exemplo muito comum
que se ouve quando pregam um Jesus que é sempre mestre, mas nunca é Senhor. Esse é muito frequente, frequentíssimo. Por isso, eu apenas selecionei esses 4 exemplos, porque eles são frequentíssimos. Jesus é Senhor e Mestre, soberano e Mestre. O Mestre ensina, leciona, mas o soberano e Senhor, ele não ensina, ele não leciona, ele exerce. Ele exerce um poder espiritual que nenhum homem tem. Somente aquele que veio das regiões celestiais pode exercer. Jesus mesmo disse no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 13, vós me chamais de mestre e de Senhor. Senhor ou soberano é a mesma coisa. Pois bem, eu sou mestre porque eu leciono, porque eu vos passo informações, mas eu sou soberano e Senhor, porque eu exerço sobre vós um poder que só eu e o Espírito de meu Pai podemos exercer. Como respaldo a isso que nós estamos dizendo, nós temos na carta a Timóteo, em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 15, a qual a seu tempo, a vinda de Jesus, a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Em Jesus não existe apenas maestria. O Jesus mestre dos mestres, que é pregado exaustivamente, tenta muitas vezes ocultar o Senhor dos senhores, o soberano de todos os principais, o soberano de todos os soberanos, aquele que exerce, aquele que, se não exercer o poder sobre nós, nós não somos regenerados, nós não somos salvos, nós não somos justificados, nós não somos reconciliados com Deus e nós não recebemos o Espírito Santo e não temos a vida eterna. Você vê a gravidade de omitir o Jesus Senhor e soberano. É grave, sim, é maldade mesmo. E muita gente faz isso, mas um homem cristão não pode, no caso, separar a maestria de Jesus da sua soberania, do seu senhorio. Um segundo exemplo está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 36, no discurso do apóstolo Pedro. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo, soberano e Cristo, soberano e enviado de Deus como Messias. Então Pedro também confirma aqui a condição de Jesus Senhor e Jesus soberano. Doutrinas humanistas ou então humanizadas tentam mostrar um Jesus apenas mestre e omitir propositalmente, maliciosamente, o Jesus que é Senhor e soberano. E isso é heresia, é maldade, é falsificar a ideologia cristã. E como último exemplo, nós temos aqui do evangelho mentiroso, é quando se prega um Jesus de amor, mas sem promessa. Desvincular Jesus do seu amor e das suas promessas é impossível. Jesus está sempre vinculado às duas coisas, amor e promessa. Jesus ama, nós sabemos disso. Ele é a maior manifestação de amor do Pai. Ele nos foi enviado para nos salvar, para nos resgatar. Ele, Jesus, realmente é puro amor, essencialmente amor, para não criarmos nenhum vício. Mas ele é promessa. O próprio Jesus é cumprimento das profecias,
é cumprimento das promessas de Deus séculos antes do seu nascimento. Jesus é o cumprimento das promessas. Tanto que na transfiguração, no Monte Tabor, naquela visão, naquela teofania, aparece Jesus, Elias e Moisés. Porque isso simboliza Jesus como cumprimento da lei, daí a presença de Moisés. E Jesus como cumprimento das promessas, das profecias de Deus desde tempos remotos. Então Jesus é amor, não há dúvida alguma, mas ele é a promessa. Quando se prega um Jesus que é amor, mas não é promessa, um Jesus que não foi prometido, um Jesus também que não promete, aí nós estamos desvinculando amor e promessa e nós estamos corrompendo a identidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Como exemplos nós temos no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 49. Quando Jesus mesmo diz, antes dele subir aos céus, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Até que do alto sejais revestido de poder. Segundo a promessa de meu Pai. Jesus é promessa cumprida e Jesus é também promessa. Aqui no caso, a efusão do Espírito Santo naquele fenômeno de Pentecostes, que deu início à, digamos, igreja, que deu início à igreja. Igreja que foi forjada no entendimento de Deus Pai e Deus Filho antes da fundação do mundo. Mas nesse momento, com a efusão do Espírito Santo em Pentecostes, surge ali a verdadeira igreja primitiva, a verdadeira igreja cristã. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 33. No discurso de Pedro, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e que vós agora ouvis. O fenômeno do derramamento do Espírito Santo. Jesus é promessa, é cumprimento de promessa, e ele mesmo fez as promessas que se cumpriram. E hoje nós temos o Espírito Santo como o Espírito efetor da cristandade na face da terra. Então, ao pregarmos Jesus, ao palestrarmos sobre Jesus, nós podemos ser, algumas pessoas querem ser extremamente agradáveis, palatáveis e também sedutoras. Muito bem. Mas não se omite o juízo, não se omitem as promessas de Jesus, ele mesmo como sendo promessa do Pai, não se omite ele como Senhor e soberano, nem como Redentor, nem como juiz de nossas almas. Fique atento às pregações, muitas vezes bastante lacrimejantes, bonitas, porém amputadas na sua verdade, porque são pedaços de um evangelho, são, na verdade, evangelhos falaciosos, no caso, evangelhos mentirosos mesmo. Porque na palavra e no Espírito nós podemos denunciar essas coisas. Cuidado com o que se prega sobre Jesus. Tem muita coisa bonita sendo dita pelas pessoas, mas muitas coisas não são verdadeiras. Que Deus abençoe você e te preserve de todo o evangelho do engano.